A educação infantil na primeira infância não serve para alfabetizar a criança. Então serve para brincar? Também não. Para que é então? Serve para preparar o corpo da criança para competências mais exigentes. E nesse sentido, a brincadeira se torna uma ferramenta metodológica, estruturada e funcional durante a pré-alfabetização. Oi, eu sou a Keila, sou profissional de educação física e sou psicomotricista, e esse vídeo eu vou trazer informações para vocês e vou trazer 5 justificativas de por que a primeira infância não serve para alfabetizar de acordo com o desenvolvimento da criança dentro do estudo do desenvolvimento psicomotor. Segundo os autores que estudam sobre o desenvolvimento infantil, a premissa é que as crianças não devem ser submetidas a aprender a escrita antes dos 7 anos. E tem justificativa científica para isso. Eu quero trazer 5 justificativas para você. Primeira justificativa, por conta da dominância lateral. O ser destro, canhoto, ambidestro ou lateralidade cruzada. A dominância lateral só é definida após os 7 anos. Antes disso, a gente chama de preferência lateral. Na primeira infância, lá na educação infantil, a criança ainda não define a sua lateralidade. Ela está ali experimentando, explorando os dois lados do corpo. É importante que ela faça isso. E qual é a importância da dominância lateral para essa questão da alfabetização, de aprender a escrever? Em todas as atividades nossa diária, nós usamos os dois lados do corpo. Seja na hora da alimentação. Você percebe que na hora de alimentar, se a gente não está usando o garfo e a faca com os dois lados, e a criança está usando a colher, por exemplo, ela vai com a outra mão ser o apoio. Ela vai segurar aqui o pratinho, onde está essa comidinha dela, e com a outra mão ela vai trazer com a colher até a boca. Ou se ela estiver usando um garfo e a faca já nessa iniciação, ou nós adultos, lá na hora da escrita, uma mão está escrevendo, mas a outra está dando um apoio para que essa mão possa escrever. Vejam que em todas as questões diárias, inclusive lá no momento da escrita, nós precisamos que os dois lados estejam bem desenvolvidos. E esse trabalho diferente dos nossos dois lados exige um bom controle motor e uma atividade neurológica cerebral para que esses lados funcionem bem. Então, a criança precisa de um nível de maturação cerebral e um X nível de controle motor para ela realizar essa atividade da escrita utilizando os dois lados do seu corpo, seja o seu lado dominante para escrever e o seu outro lado para ser esse suporte na hora da escrita. E isso só vai acontecer após os 7 anos. A BNCC apoia essa fala da literatura, da ciência, na qual a BNCC diz que a escrita antes dos 7 anos deve ser espontânea e não obrigatório. O que seria isso? Se a criança tiver vontade, se a criança tiver curiosidade de trabalhar a escrita, de começar a escrever de forma espontânea e não de forma obrigatória. Logo, não há problema nenhum de uma criança antes dos 7 anos riscar, rabiscar, desde que seja algo de forma espontânea, lúdico e não obrigatório. Justificativa 2. Motricidade fina não é somente o controle de mão. Motricidade fina é a capacidade neurológica de controlar pequenos grupos musculares, e entre eles estão a face, a boca, a língua, as mãos, braços e pernas. Não é somente o controle de mão e não é somente pinça, como se fala por aí. Levando em conta que o desenvolvimento na neurociência, na literatura, é céfalo-caudal. O que quer dizer isso? É de cima para baixo, é do centro para as extremidades. Então isso quer dizer que a mão vai ser o último segmento corporal a ter controle neurológico, a amadurecer. Então, por volta dos 5, 6 anos, esse controle maturacional já vai estar bem maduro na área de força de mão dessa criança. Por isso que a criança tem que brincar com objetos esféricos
Por isso que a criança está na fase da apreensão palmar, ela faz a garatuja, ela brinca amassando massinha. Temos que favorecer atividades que vão favorecer essa força palmar dessa criança. O processo de aprendizagem motora da criança em qualquer esfera é do simples para o complexo. Primeiro, essa criança precisa ter força na mão, depois vem a destreza. Se a criança não tem o controle desse braço, tampouco ela vai ter o controle dos dedos. Então lembre-se desse processo de desenvolvimento que é céfalo-caudal. Ele é do centro para as extremidades, ele é de cima para baixo. Então a gente precisa preparar primeiro todo esse braço, esse corpo da criança para então chegar nos dedos, que está lá nas pontinhas. Se a mão está nas extremidades, os dedos estão mais ainda. Justificativa 3. A pinça não é um movimento, a pinça é uma posição. Quem vai fazer o movimento na escrita é a mão como um todo, não são os dedos. Já prestaram atenção na exigência corporal da criança para se manter sentada? O quanto de forças que esse corpo precisa fazer ali contra a gravidade para permanecer naquela postura? Se não, observa. Sabe aquela criança que não consegue manter a postura sentada lá? Ela está sempre escorada, sempre jogada na cadeirinha, na carteira dela. Você sempre tem que falar para ela prestar atenção na postura dela. Se você lembrou de alguma criança assim, isso é sinal de que essa criança não está preparada, não está pronta para aprender a escrever, pois se ela não tem controle dos grandes grupos musculares, como que ela vai ter controle dos pequenos grupos musculares, que no caso entra aí as mãos? Então, a escrita, ela não é somente os dedos, tem todo um controle motor necessário para que essa criança então possa escrever. E na primeira infância, esse controle ainda não chegou. Ela precisa de mais estimulação para isso. Justificativa 4. Queixas de crianças de dor por estarem escrevendo. Está doendo, pois a escrita é um ato motor e movimentos motores fadigam, assim como a gente lá na academia. Nós estamos fazendo atos motores, atividades motoras, e nós sentimos fadiga muscular. A escrita é a mesma coisa. Então, quando a criança fala que está com dor, é verdade, ela está com dor, porque é uma atividade motora, são atos motores que fadigam. A musculatura da criança durante a escrita está aprendendo a se contrair. E essa fadiga, essa dor que a criança sinaliza quando ela está escrevendo, mostra que essa musculatura da criança está fraca. Ela precisa ser fortalecida com atividades amplas. Lembra que em qualquer processo de aprendizado é do simples para o complexo? Então, primeiro, o global. Os grupos grandes precisam estar fortalecidos e estimulados para que, então, os pequenos sejam. Lembram do processo de desenvolvimento céfalo-caudal? Ele entra aqui mais uma vez. E como que essa criança pode fortalecer esses amplos? No caso aqui, a gente vai focar no braço. Todo esse braço da criança precisa estar fortalecido, porque senão vai gerar essa fadiga. Estão vendo o posicionamento que eu preciso fazer para escrever? O meu corpo aqui, o como que precisa estar? Todas essas musculaturas precisam ser estimuladas. E você pode fazer como? Brincando de se pendurar, subir na árvore, espalmar essa mão da criança no chão, imitando animais andando no chão, fazer estrelinha, atividades com areia, com massinha, várias atividades de texturas, atividades que exigem mobilidade de punho, porque na hora dessa escrita, não é essa pinça que vai fazer o movimento, é o punho aqui, ó, que vai fazer o movimento para que a escrita ocorra. Então precisam ser feitas atividades para esse fortalecimento aqui do movimento do punho. Não adianta trabalhar com a criança dissociação de dedos, movimentos finos de pinça, se a musculatura é em cima dessa mão, o antebraço, o braço, o ombro, se essa musculatura está fraca, de nada vai adiantar fazer esse trabalho aqui. Lembre-se, você precisa ver do simples para o complexo.
Lembre-se do processo de desenvolvimento céfalo-caudal, aqui em cima primeiro e lá depois. Aqui tem que estar forte para que aqui então possa deslanchar esse desenvolvimento. Tá fazendo sentido para você? As justificativas até aqui você já tinha ouvido falar sobre isso, já tinha levado em consideração o que o desenvolvimento psicomotor pode contribuir com a alfabetização da sua criança? Conta para mim nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você está gostando do conteúdo até agora, não esqueça de deixar o seu like. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo. Tenho mais uma justificativa para vocês. Justificativa 5. Uma criança de 4, 5 anos não tem equilíbrio de cabeça suficiente para ficar olhando para baixo e para cima no quadro, para baixo e para cima, porque ela tem que olhar lá no quadro para daí ela poder fazer ali no caderninho dela, ou olhar lá o que a professora está falando e olhar para baixo na tarefinha, no papel, no caderno que ela precisa fazer. A criança fica tonta, dá náuseas nela de ficar fazendo esse movimento oscilatório, porque isso ainda não está bem desenvolvido, esse equilíbrio ainda nela. E como ela não consegue verbalizar para a professora o que está acontecendo, ela só sente aquele negócio que está muito ruim. Ela não vai ficar sentada, ela vai levantar e vai começar a ficar andando pela sala. Porque ela não tem propriocepção para identificar que aquele mal-estar que ela está sentindo é por causa daquele movimento da cabeça. E aí é onde a gente fala assim que essa criança tem uma formiguinha no bumbum, porque é aquela criança que fica em pé, andando para lá e para cá, mexendo com os amiguinhos, puxando o cabelo de um aqui, mexendo no material de um aqui, mexendo nos armários na sala. Mas a questão é que o equilíbrio dela não tá legal e aí em pé ela fica melhor, ela não fica sentindo aquilo. E ela vai ter mais equilíbrio em pé do que sentada, fazendo aquele movimento de para baixo, para cima, para baixo, para cima. Logo, o que ela vai preferir fazer? Continuar em pé. E aí, fez sentido para você esse conteúdo? Eu espero que sim, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, manda nos comentários que eu respondo. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!